Então vamos lá, gente. Bom dia. Galera, antes da gente começar aí, eu vou corrigir os 3 exercícios que caíram no simulado, tá? Vou comentá-los e aí depois a gente começa normal o conteúdo que está preparado para a aula de hoje. Então vocês me ajudem aí. Quem tem a prova do simulado de ontem aí? Tinha alguém que tinha? Presta ela só um pouquinho, só para eu ver qual. Bom, recordando esse primeiro assunto que nós trabalhamos, e nós falamos isso na aula passada, né, sobre conjuntos. Vimos o que era conjunto, como que se representa conjunto, tal e coisa, e também falamos sobre a representação em diagrama, gente. Volto a insistir com vocês com relação à representação em diagrama. Falei que é algo que a Banca Selecom explora muito e não foi diferente na prova de ontem, né? Para quem fez aí a prova da saúde. Então, quando a gente fala em operações com conjuntos, a gente trabalha 3 coisinhas. A gente trabalha a união, a intersecção. Não está funcionando. A gente trabalha a união, a gente trabalha a intersecção e a gente trabalha a diferença. Lembram o que era a união? Unir 2 conjuntos. O que eu tenho que fazer para unir 2 conjuntos? Pega todos os elementos de um, todos os elementos do outro, né? Então, eu tenho lá um A, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um conjunto B, 3, 4, 6, 7 e 8. Aí eu quero fazer a união de A com B. O que é unir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo ou tá errado o que eu fiz? Tá certo? Exatamente, tá exato, tá certo, não está errado não. Ah, mas tem 2 6, não importa, poderia ter 1 milhão de 6 ali, não ia fazer diferença nenhuma. A repetição de um elemento dentro de um conjunto não implica, não altera em nada, porque o elemento ele é contado uma única vez, mesmo que ele apareça várias vezes. Então, ao fazer a união entre 2 conjuntos, nada impede de eu escrever um determinado elemento mais de uma vez, ok? Continua estando certo. Porque se eu escrevesse assim, ou se eu escrevesse assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também estaria certo do mesmo jeito. Em ambos os casos, beleza? Então, eu posso repetir e posso escrever mais de uma vez até aquele que não aparece mais de uma vez. Nada impede de eu escrevê-lo. Vai continuar estando certo, beleza? Bom, aí nós falamos de intersecção. A intersecção com B. O que é a intersecção? São os elementos iguais, comuns, que aparecem no A e no B ao mesmo tempo. Quem aparece no A e no B ao mesmo tempo aqui? O 3 e o 4. Depois, nós falamos da diferença. E eu disse para vocês que A menos B é uma situação, B menos A é outra situação. Nós não devemos confundir. Se eu falo A menos B, eu quero saber os elementos de A que não aparecem em B. Então, quem são os elementos de A que não aparecem em B? 1, 2 e 5. E o 6, o 7 e o 8? Posso pegar?
Não. Por quê? Porque eles não são do conjunto A. Eu só posso pegar elementos do conjunto A, porque é A menos B. Então, a resposta é 1, 2, 5. Pronto. Ok? E aí, quando eu falo B menos A, agora eu vou pegar os elementos do conjunto B, tirando fora aqueles que aparecem em A. No caso, o 3 e o 4, então sobra 6, 7, 8. Ó. Pronto. Tranquilo? Lembraram isso? Bom, com base nessas proposições, a gente faz aí, resolve exercícios envolvendo diagramas. Os exercícios envolvendo diagramas, além desse conhecimento básico, a gente faz a representação por diagrama, que são aquelas circunferências que nós fazemos entrelaçadas uma na outra para resolver o exercício. Então, eu tenho aqui, esse caiu no simulado de ontem. Então, eu tinha a seguinte situação aqui. A Secretaria de Educação do Estado adota para a produção da merenda escolar 2 tipos de feijão, A e B. Feita uma das pesquisas nas unidades escolares sobre o consumo desses produtos, foram levantados os seguintes dados. Feijão A, 230 unidades consumidoras. Feijão B, 200, A e B, 50, nenhum dos dois, 60. Quantas unidades consomem apenas uma das marcas? Aí eu tenho aqui as alternativas. Bom, vamos lá. Ele quer saber quantas consomem apenas uma. O que eu entendo por apenas uma? Pode ser apenas o feijão do tipo A ou apenas o feijão do tipo B. Quantas variáveis eu tenho nesse exercício? 2 variáveis, que são os tipos de feijão. Então, eu vou desenhar 2 circunferências. Eu vou fazer uma circunferência para o feijão A, vou fazer outra circunferência para o feijão B, e observe que entre eles estão entrelaçados. Por quê? Porque tem uma quantidade de unidades que consome os dois. Volto a reforçar, muito importante nós entendermos o que é cada uma dessas posições. Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C. Quem pode ficar na posição A? Quem consome somente o tipo A, só o tipo A. Quem pode ficar na posição C? Quem consome só o feijão do tipo B. E quem pode ficar aqui na posição B? Quem consome os dois. E aí, qual foi a grande dica que eu falei para vocês? Quando a gente tiver 2 redondo, põe no meio, gente. Se não ponhar no meio, vai errar. Tem que começar, como diz minha sogra, ponhando no meio. E o no meio ali é quantos? 50. Então, aqui, ó, 50. Agora, eu vou para as beiradas. As beiradas são exatamente o tipo A e o tipo B. No tipo A, ele diz assim, 230 unidades consome o tipo A. Quer dizer o quê? Que dentro da bolinha do A tem que ter 230. Quantos que eu já tenho? Faltam 180. Dentro da bolinha do B, tem que ter 200. Eu já tenho 50, faltam 150. Conclusão. A pergunta é, quantas unidades consomem apenas uma das marcas? Então, 180 mais 150. 330. Professor, eu usei o 60. O 60, nesse caso, ele só serviria se fosse para nós acharmos o total de unidades escolares. Aí eu iria usar o 60. Eu somaria tudo aquilo mais o 60. Então, nesse caso, ele foi desnecessário aqui. Ainda não dei... Esse aqui é de ontem, do simulado.
Daqui a pouquinho eu vou distribuir. Então, às vezes, as informações nos vêm, mas não necessariamente quer dizer que todas elas serão úteis, serão utilizadas. Tá? Às vezes sim, às vezes não, depende da pergunta. Repito, se a pergunta fosse aqui para encontrar o total, aí eu usaria o 60. Beleza? Compreenderam aí? Quem fez o simulado? 330. Ah, tá. Ontem caiu na prova da Selecom, só que lá era assim. Cadê a... Pega aí. Vou comentar. Aqui. Não, o dela foi outro. No seu foi combinatória. A dela foi outro. Que caiu. Você viu uma questão que caiu ontem, hein? Você lembra daquela que todo baiano é feliz? Aí caiu na Selecom ontem, todos os matemáticos são felizes. Não, mas era uma combinação também. Duas combinações resolveria ali. A questão lá ontem falava assim, ó. Em uma pesquisa sobre a prática de exercícios físicos realizada com atletas, verificou-se que todos eles exercitavam ao menos em um período do dia e que os únicos períodos são manhã, tarde e noite. Alguns dados obtidos nessa pesquisa são: 6 faziam apenas pela manhã, 6 apenas manhã. Ixi, tá pedindo senha. Bloqueio. Não, eu vou ficar de perto, não vou deixar ele. Tá, 6 pela manhã, 14 à noite, 14 faziam apenas à noite, 52 faziam à tarde, 52 à tarde, 30 pela manhã e à tarde, 30 manhã e tarde, 26 manhã e noite, 26 manhã e noite, 24 tarde e noite, 15 faziam manhã, tarde e noite, 15 manhã, tarde e noite. Dos atletas pesquisados, o número daqueles que faziam exercícios em pelo menos 2 períodos ao dia é igual a. Ele quer saber os que faziam em pelo menos 2 períodos. Quando você fala pelo menos, quer dizer no mínimo, né? Então, você vai ter que contar aqueles que fazem em 2 períodos e os que fazem em 3 períodos também. Só não vai poder aqueles que fazem em um período, tá? Então, eu vou ter que fazer o diagrama da seguinte forma, ó. Eu vou ter 3 bolinhas aqui. Manhã, tarde e noite. Nesse caso, as variáveis são 3, porque ele falou que são 3 períodos, manhã, tarde e noite. Bom, como a gente bem lembrou, a gente começa sempre ponhando no meio. Então, 15 está aqui, ó, que são os 3 períodos. Os 3 períodos, ó. Manhã, tarde e noite. Depois, eu tenho o seguinte. 24, tarde e noite. Tarde e noite está aqui, ó. Ele não falou apenas tarde e noite. Ele falou tarde e noite. 24, tarde e noite. Então, tarde e noite aqui tem que ter 24, já tenho 15, faltam 9.
Eu tenho aqui 26, manhã e noite. Manhã e noite seria esse trecho aqui, ó. 26. Eu já tenho 15, faltam 11. Aí ele falou que 30, manhã e tarde. Manhã e tarde, tá aqui. Eu tenho que ter 30 aqui dentro. Eu já tenho 15, faltam 15. Aí depois ele deu que 52 é à tarde ou apenas tarde? Confirma aí. À tarde. 52 à tarde. Se é à tarde, quer dizer que dentro da bolinha tarde tem que ter 52. Então, eu tenho aqui 9, 24 com 15, 39 para 52, 13, né? Então, quer dizer que 13 fazem apenas à tarde. Aí, noite e manhã, ele já deu apenas, né? Porque ele falou apenas. Então, ele falou que 6 fazem apenas manhã é aqui. 14 fazem apenas à noite, então 14 aqui. E aí a pergunta é, quantos fazem pelo menos 2 períodos? Então, pelo menos 2 períodos, eu não vou poder contar esse, não vou poder contar esse, e não vou poder contar esse, porque esses caras aqui fazem apenas em um período. E a pergunta é, pelo menos 2 períodos. Então, tem que ser a soma só disso aqui. Esse aqui faz em 2, esse aqui faz em 2, esse faz em 2 e esse faz em 3. Quem faz em 3 faz em 2. Só tinha uma dúvida. No 52 não fala apenas à tarde? Só fala à tarde. À tarde. Então, por isso... Mas, assim, fala à tarde, mas ele pode dizer que um dia ele pode dizer de manhã e outro assim? Sim, quando você diz à tarde, é tipo assim, você está pesquisando as pessoas. Aí eu vou e pergunto para você. Eu vou fazer 3 tipos de pergunta. Eu vou perguntar se você faz de manhã. Você vai falar que não. Você faz à tarde? Faço. Aí eu marco, você faz à tarde. Aí eu pergunto, você faz à noite? Faço. Aí eu marco que você faz à noite. Então, você é contado tanto para a noite quanto para a tarde. Se você fala que faz de manhã, de tarde e de noite, aí você vai entrar naquele grupo dos 15 ali. Tá? Deixa eu... Bom, então, pela lógica aqui, nós temos, ó, 15 mais 15 mais 11 mais 9, 30, 41, 50. Essa é... Mas essa é a lógica. Qual? Qual? Ah, tá. Depois a gente vai chegar nesse assunto. Ele já tem pronta ela aí, não tem? Você não acertou ela? Hã? Já saiu o gabarito? Aí, ó. Essa questão aqui, ó, eu ia colocar, quer dizer, eu coloquei ela para ser selecionada para cair no concurso, no simulado ontem, né? Mas aí ela não foi selecionada, mas caiu lá é. Bom, caiu uma de negação, né? Ó, na negação nós trabalhamos lá. Eu falei para vocês das 3 palavrinhas mágicas, né? Quantificadores, todo, algum e nenhum, gente. Galera, não tem como ir para a prova da Selecom sem estar dominando isso daí.
tá? É de praxe a Selecom cobrar alguma coisa sobre isso, tá? Ou vai cair o todo, vai cair algum, ou vai cair nenhum. E aí eu preciso, principalmente, saber a negação deles. Então, a negação é a seguinte. Para negar o todo, tem 3 formas de negar o todo. Ou eu uso pelo menos um, ou eu uso existe um, ou eu uso o algum. Ambos seguidos da palavra não. Observe que o não vem após, não antes. É todo não. E não todo, tá? O não vem antes, o não vem depois, tá? Pelo menos um, não. Existe um, não. E algum, não. É bem assim, tá? Seguido do não. Aí eu tenho o algum. Como que eu nego esse camarada? De 2 formas. Ou eu digo nenhum, ou eu vou dizer todo, seguido da palavra não. Algum cuiabano é friento. Negação. Nenhum cuiabano é friento. Outra negação. Todo cuiabano não é friento. É assim que nega. Ok? Nenhum. O nenhum usa as mesmas palavras do todo. A diferença é que o todo é seguido do não. E o nenhum já é o não. Então, não precisa ser seguido do não. Eu só uso pelo menos, o existe e o algum. Pronto, está resolvido. Bom, diante disso, aí nós temos uma questão que caiu no simulado ontem, que eu acho que foi essa, né? Nenhum objeto é eterno e toda pessoa é ingênua. Foi esse? Foi, né? Foi. Eu acho que é o 9 aí, não é? É o 9. Tá. Olha só. Qual é a sentença equivalente à negação? Nenhum objeto é eterno e toda pessoa é ingênua. A negação aqui implica em 2 conhecimentos, gente. Nós falamos em negação de quantificador, mas existe a negação também do conectivo lógico. Lembram disso? Nós temos a negação do conectivo e. Como que eu nego o e? Se eu tenho P e Q, como que eu nego isso aqui? Negação. Nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Lembram disso? Como que eu nego o conectivo ou? P ou Q. Negação. Nego a primeira, nego a segunda e troca o ou pelo e. Aqui, gente, é um troca-troca desgramado. Um troca com o outro e pronto. O e vira o ou vira e está resolvido. E nega-se os dois. É assim que faz para negar o e e o ou. E o outro que a gente também tem que estar atento, que se cair seria o se então. Então, se P, então Q. A negação dele é conserva o primeiro, nega o segundo e troca o se então pelo e. Tá? Então, esses 3 você também precisa estar atento a eles. Agora, quando eu olho para esse exercício, eu tenho 2 tipos de negação aqui. Primeiro, nenhum objeto é eterno e toda pessoa é ingênua é uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Se ela é pelo conectivo e, a negação, que é o que ele está pedindo, é o quê? Mudar para ou. Então, aquilo que não tem ou já está fora. Por exemplo, a letra A já está eliminada. A letra A já está eliminada. Por quê? Porque ele não trocou. Ele teria que trocar para ou. Então, já está fora. Já aumentou minha chance aí em 33%. Agora, eu vou analisar o B, o C e o D. O que diz o conectivo E?
Negação dele. Nego a primeira, nego a segunda e mudo para o ou. Então, eu tenho que negar a primeira e negar a segunda. Agora, quando eu falo em negar a primeira e negar a segunda, eu estou diante da negação de um quantificador. Qual é o quantificador da primeira? Quantificador da segunda? Todo. Então, como que eu nego o nenhum? Quais são as palavrinhas para negar o nenhum? Algum, existe e pelo menos. Então, algum, existe ou pelo menos. Então, para negar o nenhum, eu vou ter que ter uma dessas três palavrinhas aí. Aqui, ó, algum, beleza, todo. Epa, todo não nega o nenhum. Então, já sei que não é a letra C. Já está eliminada. Agora, vamos ver se as duas batem. Porque eu falo algum, pelo menos um, ou existe um, sem estar seguido da palavra não. Então, algum objeto é eterno, nenhum objeto é eterno, algum objeto é eterno. Está certinho. Algum objeto é eterno. Está certinho. Então, até aqui está de boa a primeira parte. Agora, eu vou negar a segunda parte. A segunda parte é o todo. Como que eu nego o todo? Existe um, pelo menos um, ou algum, todos seguidos da palavra não. Então, o todo exige o aparecimento do não. Então, vamos lá. Aqui, toda. Ó, toda. Toda não nega toda. As palavras existe um, pelo menos um ou algum. E aqui eu estou usando todo para negar o próprio todo. Está errado. Então, não é a letra B, só sobrou a letra D. Então, a única alternativa que sobrou. Olha só, algum, pessoa, não. Então, ó, o algum seguido da palavra não. Pronto, está resolvido. Você vê que por eliminação, só por buscar as palavras que são necessárias para negar, eu já consigo eliminar ali e resolver a questão. Não causa dúvida, porque as outras já estão claras que não podem ser. O nenhum não. O nenhum não pode estar seguido do não. Tá? Só o todo que vai seguido do não. Eles usam as mesmas palavras, que é o existe, algum e pelo menos. A diferença é que no todo tem que ser seguido do não, e do nenhum não tem o não. Aí teve mais um exercício no simulado. Que foi esse. Tá, esse exercício, ele envolve raciocínio lógico-matemático. O raciocínio lógico-matemático é aquele raciocínio que vai envolver números, mas não necessariamente nós teremos que fazer cálculos matemáticos. Às vezes a gente faz alguma análise e vai verificar uma certa coerência entre eles. Aquilo que tiver um sentido matemático, respeitando as operações, né, que não sejam absurdas, faz sentido, então essa é a resposta correta. Detalhe, eu só posso optar por certa aquela questão que efetivamente não me resta dúvida. Porque se eu estiver diante de algo que pode ser que sim, mas pode ser que não, eu tenho que descartar. Tá? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, durante o mês de outubro, houve reunião de pais na escola Aprendentes do Futuro. E compareceram 125 responsáveis entre pais e mães. Pode-se afirmar que, letra A. Agora, para resolver isso, gente, eu tenho que analisar alternativa por alternativa e verificar se ela é coerente. Tá? Letra A. 50% eram mães e 50% eram pais. De repente até poderia ser, mas aqui nós já temos um problema.
já temos um problema matemático aqui, tá? Que não seria essa resposta. Por quê? Quantas pessoas estavam presentes? 125. Para ser 50%, olha só, 12, abaixo 5, 2, 1,50. 62,5. Para ser 50%, teria que ter 62 pai e meio e 62 mães e meia. Nem se fosse anãozinho, não poderia contar como meio aí, gente. Porque não existe meia pessoa. A pessoa é sempre um elemento inteiro. Então, já não bate matematicamente isso aqui, tá? Até poderia ser 50, alguma coisa por cento mãe e 49 pai, para que dê número inteiro. Aí tudo bem. Seria mais plausível, mas assim, fora, descartado. A resposta é a letra B, mas vamos analisar as outras, tá? Depois a gente chega nela. 62 responsáveis nasceram em dias pares e 63 em dias ímpares. Isso pode ser verdade? Pode, gente. Mas o que no texto me garante essa informação? Não tem nada no texto que garante essa informação. E aí a gente tem que entender que eu só posso admitir como verdadeira aquilo que encontra sustentação no texto. Se o texto garantir isso, beleza, tem sentido a resposta correta, mas no texto não fala nada disso, está fora. As mães são mais baixas que os pais. É quase que natural, geralmente, a mãe ser mais baixa que o pai, né? Mas não é regra isso. Não é regra, então não posso dizer, lá não fala nada disso. Aí, a letra B. Por que que a letra B ela faz sentido? Pelo menos 4 destes responsáveis nasceram no mesmo dia, podendo ou não ser do mesmo mês. Pelo menos 4 quer dizer no mínimo 4. Como que eu sei disso? Não são 125 pessoas? 125 pessoas. Um mês tem quantos dias, gente? Em média, 30. Quando não se especifica o mês, ele é 30 dias. Toda vez que o exercício fala bem assim, um mês, quantos dias? 30. Salvo se ele for específico. Agosto, aí é 31. Julho, 31. Dezembro, janeiro, março. Mas se ele não for específico, é 30 dias. Tá? Então, se eu pegar o 125 e dividir por 30, olha só. 125 dividido por 30 vai dar 4, 120. Vai restar 5 pessoas. Conclusão. 4 pessoas, se eu distribuir essas 125 pessoas em 30 dias, vocês 4 nasceram no dia 1º, outros 4 no dia 2, outros no dia 3, vai restar 5 pessoas. E essas 5 eu vou ter que distribuir em alguns dos 30 dias. Então, eu vou ter pelo menos um com mais de 4. Porque esse 5 vai ter que entrar em algum desses 30 dias. Então, eu vou ter mais de um dia com mais de 4 pessoas aí, com certeza. Então, isso faz sentido. Resposta letra B. Ok. Durante o mês... Ah, é verdade. Durante o mês... Não. Ele só citou que a reunião foi nesse mês, tá? Mas aqui ele fala, podendo não ser do mesmo mês. Então, independente disso, e mesmo que você considerasse 31 aqui, daria 124. Daria aqui 124. Se você colocasse 31 aqui, daria 124, iria sobrar 1. De todo jeito, esse 1 teria que entrar em outro dia e teria um dia com mais de 4. Tá? Mesmo que fosse assim, se você analisar como 31, daria certo do mesmo jeito. Beleza? Esses foram os 3 exercícios de ontem. Os demais a gente vai trabalhar eles. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico matemático. Estou insistindo com isso com vocês.
Vamos resolver vários exercícios, vários probleminhas aí envolvendo essa parte lógica. E vamos falar de probabilidade também, tá? Que é outro assunto que a Selecom pode cobrar, principalmente quem vai fazer nível médio. Para que médio não, nível superior. Para quem vai fazer o médio, não é muito provável cair probabilidade, mas para quem vai fazer, mas pode cair, viu, gente? Não é quer dizer que não é provável, né? Não é provável, mas pode cair, porque consta no edital esse conteúdo para todos. Nada impede. É que geralmente a Selecom faz assim. Essa parte de probabilidade ele cobra no superior e não cobra no médio. Mas já teve caso de cobrar. Bom, nós vamos para a prática fazendo exercício. No simulado foram. De domingo deve ser de 3 a 4 questões. Eu estou torcendo para ser 4. Gente, para vocês, quanto mais for, melhor. Ontem foi quantos para você? Foi no 5, né? Pessoal, não fica assustado não. Se vocês acham que está difícil o raciocínio para vocês, imagina para os outros. Imagina para os outros. Então, a chance de vocês acertarem é bem maior. Vou. Faltaram 2, né? A 15 e a 16. Olha só, vamos lá. Eu vou começar corrigindo os exercícios da aula passada. Da aula passada ficaram 4 exercícios. O 15, o 16, o 17 e o 18. O 15 e o 16 foram assuntos que nós tratamos. Então, eu já vou falar sobre eles agora no início. O 17 e o 18, ele faz parte do assunto de porcentagem que eu vou falar. E aí vai entrar na correção dele. Eles, inclusive, até eu repeti eles nessa outra lista aí. Eles aparecem novamente, tá? Bom, vamos lá. Para o 15. O que eu tenho aqui, ó? Em um grupo com 42 pessoas, em que todas falam inglês ou espanhol, sabe-se que o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol. O número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. O número de pessoas que falam somente um desses idiomas é. Então, veja bem, gente, vamos lá. É quase que padrão a forma da gente resolver isso, tá? Então, o padrão eu tenho que desenhar diagramas. Vou desenhar quantos diagramas? Quantos forem as variáveis. As variáveis citadas no exercício são quais? Os que falam ou inglês ou espanhol. Então, eu tenho que desenhar quantos redondos? 2 redondos. Então, eu vou desenhar um redondo para o inglês e vou desenhar outro redondo para o espanhol. English, Spanish. Inglês e espanhol. Bom, veja bem, gente. Depois que a gente desenha os diagramas, qual é a grande dica? Intersecção. Tem que ponhar no meio. Tem que colocar no meio. Mas, professor, estou com um problema. This is problem. Qual é o problema? Eu não sei o que colocar no meio. Porque eu não tenho. Se você não sabe o que colocar no meio, eu vou lhe dizer o que você vai colocar no meio. Quando você não sabe alguma coisa na matemática, como que é representada? X, então vai ser o X no meio, gente. Ô, cabecinha, hein? Tava pensando besteira já. Ó.
O segredo é colocar no meio. Quando você não sabe, na matemática é assim, a gente representa por x. Então, ó, quantos falam os dois idiomas? Não sei, x. Beleza. Agora, vou ler as informações que o exercício deu. O número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol. Gente, posição A, posição B, posição C. Quem é o A? Só inglês, ou seja, quem está aqui fala inglês, mas não fala espanhol. Quem é o C? Só espanhol. Fala espanhol e não fala inglês. Aqui é só espanhol. Beleza. Ele falou o seguinte, o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, ele está falando do A, do B ou do C? Do A. É igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol. Fala inglês e espanhol é qual posição? B. Quantos estão ali no B? X. Então, tá o X. X está representando o valor. X. Como que eu represento o dobro disso? 2x. 2x. Aí, vou para outra informação. O número de pessoas que falam espanhol, ele está falando de quem agora, gente? De qual posição? I don't not close for me. Ele falou só espanhol? Então não é C. Ele falou espanhol. Quem é o espanhol? B e C. Então, quando ele fala o número de pessoas que falam espanhol, ele está falando do B e do C juntos. B mais C. Então tá, beleza. O número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. Apenas inglês, qual posição? A. Quem é a posição A lá? 2x. Ele falou que o número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro desse valor. Quanto que vai dar? 4x. O dobro de 2x, 4x. Beleza. Então, dentro da bolinha do espanhol, tem que ter quantos x? 4x. Quantos x eu já tenho aqui? Faltam. Captaram, gente? É só acompanhar a linguagem matemática. Comecei colocando no meio, como eu não sei, eu coloco o x. Aí ele falou que quem fala somente inglês, mas não fala espanhol, é o dobro do que fala as duas. Então, o dobro de x é 2x. Depois ele disse que quem fala espanhol é o dobro de quem fala somente inglês. Quem fala somente inglês? 2x. O dobro disso? 4x. Quem que fala espanhol? Quem está dentro da bolinha do espanhol. É tudo isso. Então, é a posição B mais a posição C. Aí, tem que dar 4x. Eu já tenho 1, faltam 3. Quantas pessoas foram pesquisadas? 42. Então, ó, 2x mais x mais 3x tem que ser igual a 42. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. 6, 42 dividido por 6, x igual a 7. Isso não é a resposta. Por quê? A pergunta aqui é a seguinte, ó. O número de pessoas que falam somente um desses dois idiomas. Qual é a posição que fala somente um ali? A posição A e a posição C. A e C. Então, o que ele está perguntando ali é A mais C. Porque fala somente uma. Ele não citou qual. Pode ser só inglês? Pode ser só espanhol. Sem problema. I don't not problems. Então, agora eu descubro quantos falam A, quantos falam C. Como eu já sei que x é 7, 2 vezes 7,
14. 3 vezes 7, 21. Então, eu tenho 14 mais 21, eu tenho 35. Entenderam? Aquela lá dá mais trabalho. A da Maria dá mais trabalho. É mais trabalhosa, não que ela é difícil, mas ela é mais trabalhosa, porque você tem que fazer muita continha. Bom, aí tem a 16, né? A 16, isso aqui para quem... Tem um concurso que vai ter depois do dia 15 da IBFC, não é? É para assistente social, né? É banca IBFC, né? Vocês vão fazer também, não? Então, ó, esse é a IBFC. Mas é o mesmo padrão, gente. IBFC e Selecom é quase a OCP, Consulplan, tudo quase farinha do mesmo saco. Não muda muito, não. Tá? Pode estudar qualquer uma delas que ajuda. Analisados 230 processos em andamento, verificou-se que 980 eram sobre pensão alimentícia, 860 sobre direitos trabalhistas e que 530 sobre nenhum dos dois. Nessas condições, e sabendo que pode haver no mesmo processo os dois assuntos, o total de processos que eram somente sobre um dos dois assuntos é igual a... Olha só, mais uma vez ele quer saber só sobre um dos dois. Ele não quer saber o total, ele quer saber sobre um dos dois. Ou seja, só sobre pensão alimentícia ou só sobre direitos trabalhistas. Que é basicamente aquilo que a gente acabou de fazer ali, só que ali era inglês e espanhol. E ele queria saber só inglês e só espanhol. Só mudou o texto, né? E agora ele deu valores. Aqui ele foi subjetivo, ali ele deu valores, tá? Então eu vou desenhar dois redondos, um sobre pensão alimentícia e o outro sobre direito trabalhista. Beleza. O que eu tenho aqui é o seguinte. Foram analisados 2.300 processos. Esse aqui é o total de processos, 2.300. O que ele falou? 980 eram sobre pensão alimentícia, 860 sobre direitos trabalhistas e 530 sobre nenhum dos dois. Ou seja, 530 de 2.300 não faz referência nem a pensão e nem a direito trabalhista. Então, não tem por que ele estar nessa soma nossa. Eu vou sacar fora esse valor aqui. Ó. Então, menos 530. Então, eu vou ter aqui 0, 10 tira 3, 7. Prestou, fica valendo 2. 12 tira 5, 7. Ficou valendo 1. 1.770. Ou seja, 1.770 processos ou são sobre pensão alimentícia ou sobre direito trabalhista, tá? É um dos dois. Ou os dois também, que tem uns que envolvem os dois. Beleza. Observem que eu tenho um problema agora, porque eu não tenho meio, certo? Eu não tenho meio. Aí você pode, se você quiser trabalhar na forma de equação, tal, você pode dizer que aqui é x sem problema nenhum, tá? Ou você pode usar outra análise lógica para descobrir isso aqui mais rápido, sem se embananar com uma equaçãozinha, que seria a seguinte. Quantos tem pensão alimentícia? 900 e... Então, eu vou colocar aqui, ó, pensão 980. Direito trabalhista 860. Se eu somar esses dois, eu vou ter aqui, ó, 0, 8 e 6, 14, vai 1, 1.840 processos.
1.840 processos. Isso é um absurdo, como diz o Boris, como dizia, né? Isto é um absurdo. Por que que é um absurdo? Porque eu só tenho 1.770 processos. E a soma dos dois está dando 1.840. O que isso tem que sinalizar para nós? Que tem processos que foram contados duas vezes, que são exatamente aqueles processos de pensão e trabalhista ao mesmo tempo. E como que eu descubro esse valor, que é o valor que vai aqui? Subtraindo 1.840 menos 1.770, que é o total de processos. Então, eu vou ter aqui exatamente 70 processos. Isso aqui é o que vai aqui, ó. 70 processos. Se a pergunta fosse quantos processos fazem referência à pensão e trabalhista ao mesmo tempo, a resposta seria 70. Agora, para descobrir a individualidade de cada um, é só subtrair. Eu tenho 980 processos de pensão. Quer dizer que dentro da bolinha de pensão tem que ter 980. Mas a questão ali, só assim, se eu entendi, a resposta já foi dada ali, não foi? Não. Porque ele pede assim, qual dos dois que só tinha um? Tipo assim, aí tirando aquele ali, dando aquele valor de cima. Esse? Não. Você tem que tirar os 70. É. Sim, ele deu a opção lá. Porque quando você fala somente um dos dois, esse 1.770 não é somente um dos dois. É somente um dos dois e também os dois ao mesmo tempo. Então, eu preciso descobrir ele para tirar. Aí, ó, 980 tira 70, fica 910. 860 tira 70, fica 790. E aí, 790 mais 910, que é o somente um, né? Vai dar exatamente 1.700. 1.700 processos. Aí está respondido o exercício. Aí, repito, se a pergunta fosse os dois, seria 70. Tá? Como ele poderia também perguntar somente um. Ele poderia perguntar aqui quantos processos são só sobre pensão. Ou só sobre direito trabalhista. Aí seria individual, 910, 790. A banca pode variar, gente. Esse formato de exercício, o que vai acontecer lá no dia? Só vai contar a história diferente. Aqui ele está falando de pensão, está falando de direito trabalhista, lá ele vai falar de outra coisa, vai falar que joga uma coisa, joga outra, faz uma comida de um tipo e de outra. Se não pedisse só de pensão, pedisse pensão em si, Aí sim, aí seria tudo. Tá? Se ele não falasse, se não tivesse esse somente aqui, ó. Aí como que poderia perguntar? Poderia aparecer bem assim, aproveitando a pergunta dela. O total de processos que eram sobre pensão ou direito trabalhista. Ou. O ou é somatório. O ou vale se for só pensão, vale se for só direito trabalhista e vale se for os dois. Aí seria o 1.770. Tá? O ou, na lógica, ele representa essa soma. Por quê? Vocês lembram do conectivo ou na tabela verdade? Quando que o ou é verdadeiro? Quando pelo menos um for verdadeiro. Então, vale esse verdadeiro e vale os dois verdadeiros também. Então, o ou admite tudo, é a soma de tudo. Tá? Então, seria 1.770. então, se nessa questão tivesse duas respostas, tipo 980 e 1.770, eu poderia... Não, porque você tem que somar. Porque o correto não é considerar só uma. Porque a outra também vale um e vale o outro, mas vale os dois também, se você tiver. Entendeu? Então, você teria que somar tudo. Aí, poderia também aparecer assim, pensão e direito trabalhista.
Tá? Mas aí qual que seria a sua resposta? 70. Aí a resposta seria só a intersecção entre eles. Tá? Se ele pede pensão e direito, aí tem que ser aquilo que ocorra ao mesmo tempo. E o que ocorre ao mesmo tempo? Porque o conectivo e só é verdadeiro se ocorrer os dois. Então, aquele processo que ocorre um, mas não ocorre outro, não está valendo. Aí é só intersecção, tá? Então, essa é a diferença do ou para o e. Então, tem banca que às vezes explora, colocando assim, somente. Tem banca que usa o ou e o e. Então, fiquem espertos. Quando for o ou, uma A ou B. Então, você vai pegar o A, o B, o AB, que é a intersecção, e somar tudo. Quando ele fala A e B, aí é só a intersecção entre eles. Beleza? Bom, esses foram os que faltaram, né? Agora vamos trabalhar ainda a parte de raciocínio lógico matemático. O 17, 18 vai entrar agora mais para frente, que eu vou falar de porcentagem. Raciocínio lógico matemático, gente, ó. É uma outra coisa que a gente está apostando. Vai exigir de vocês aí, principalmente uma leitura atenciosa. Toma cuidado com as palavras. As palavras derrubam a gente nesse exercício, tá? Vai ter que fazer algum cálculozinho? Vai, mas muitas vezes é só análise lógica mesmo, igual aquela que nós fizemos da prova aí. Um grupo de 40 pessoas, homens e mulheres, está reunidos em uma sala. Todos têm mais de 30 e menos de 50 anos. Alguns homens têm menos de 40 e algumas mulheres mais de 35. Considere que a idade de cada pessoa seja representada por um número inteiro, anos completados até a presente data. Ou seja, ninguém tem 35 anos e meio. Ou tem 35 ou tem 36. São números inteiros. Desse modo, afirma-se que nesse grupo há. Então, aquilo que eu disse, como que eu resolvo problemas desse tipo? Analisando alternativa por alternativa e verificando se tem um sentido lógico nas informações que foram dadas. Se tiver uma lógica com uma única acepção de resposta, beleza, é verdadeiro. Se tiver dupla interpretação, eu descarto, tá? Bom, primeira coisa que eu vou analisar é o seguinte: quantas pessoas tem nesse grupo? 40 pessoas. Então, vamos fazer algumas análises aí. Eu tenho um grupo de 40 pessoas. Esse grupo é constituído por homens e por mulheres. Ele não disse quantos são os homens, nem quantas são as mulheres. Mas ele fez referência à idade, né? Ele falou que a idade dos homens, que tem homens aí, né? Ele falou lá, ó. A idade varia de 30 a 50 anos. 40 pessoas, 40 people, ó, que tem idade entre 30 e 50. Tem pessoas aqui com 30 anos? Tem? Não tem. Tem pessoas com 50 anos? Não. Então, olha só. Todos têm mais de 30, então não tem 30. Mais de 30 seria 31, 32 e menos de 50. Quer dizer que não tem ninguém de 50. O mais velho aí vai ter 49, certo? Quantas idades existe entre 30 e 50? Vão existir 19 idades. 19 idades. Você começa a contar do 31. 31, 32, 33 até o 49. Vai dar 19 idades. Beleza. Eu tenho 40 pessoas para distribuir em 19 idades. Qual que seria a resposta? Será? O que fala aqui? 19 pessoas no mínimo de idades diferentes?
No mínimo. Esse aqui seria no máximo, porque eu só tenho 19 idades, então eu teria no máximo 19 idades diferentes. Mas no mínimo não. No mínimo poderia não ser nem. Todos poderiam ter uma mesma idade, de repente. Porque ele não falou a idade deles. Então eu não posso. Por que não pode ser a letra A? Exatamente por causa dessa palavrinha aqui, ó. No mínimo. É isso que vai fazer a diferença. Então toma cuidado com palavras mínimo, máximo, totalmente, necessariamente. Palavras desse tipo, gente, elas são bem seletivas. E se você não for levar ao pé da letra, você pode errar, tá? Beleza, então a letra A, entenderam? Está descartada, porque seria no máximo 19 diferente, não no mínimo. Letra B, um homem pelo menos de 45 anos. É possível? Sim, mas também não é possível? Ele falou no texto que tem homem de 45? Ele falou assim, ó, alguns homens têm menos de 40. Isso quer dizer que tem homens que têm mais de 40. Mas mais de 40 é necessariamente 45? Pode ser 41, 42, 43, 44, 46 e não ter 45. Então pode ser que sim, pode ser que não, está descartado. A C, alguma mulher de 39 anos? Ele falou o que das mulheres? Mais de 35. Pode ser que tenha 39, mas pode não ser também? Então eu não encontro sustentação no texto. Não pode ser a letra C, está fora. Então restou só a D. Pessoas com a mesma idade. Isso é possível? Sim, gente, por uma questão muito óbvia. Eu tenho 40 pessoas para distribuir em 19 idades. Alguém vai ter que ter a mesma idade do outro. Porque são mais pessoas do que idades. Automaticamente eu vou ter que repetir a idade de um. Então, vai ter pessoas com a mesma idade? Sim, vai. Quantas? Não sei, mas que vão ter com a mesma idade, vai ter. Tá? E aí, resposta letra D. Beleza? Entenderam o que é a questão do raciocínio lógico matemático? Vai exigir isso da gente. Agora, vamos aí para o primeiro exercício da lista aí. Olha só. Em uma gaveta, havia várias meias coloridas, sendo 5 pretas, 7 vermelhas, 5 brancas, 4 marrons e 2 rosas. Retirando-se 5 dessas meias e sabendo que nenhuma delas era preta, nem rosa e nem vermelha, pode-se afirmar que... Bom, vamos lá. O que nós temos aqui, gente? Ó, ele nos colocou que uma gaveta temos 5 tipos de cores de meia aqui, né? Preta, vermelha, branca, marrom e rosa. Ele fala assim, ó, retirando-se 5 dessas meias e sabendo que nenhuma delas era preta, nem rosa, nem vermelha, pode-se afirmar que... Qual foi a alternativa que vocês acharam? Quem achou A aí? Alguém achou A? B? C? D? Não achou nada? Então vamos lá, ó. O que eu tenho, gente? Se ele não retirou preta, nem rosa e nem vermelha, então eu esqueço isso. Esquece a preta, esquece a vermelha, esquece a rosa. Quais são as cores possíveis de serem retiradas, então? Ou ele tirou branca, ou ele tirou marrom, né? Quantas brancas ele tem? Brancas, 5. Quantas marrons? 4. 4. Quantas meias ele vai retirar da gaveta? 5 meias. 5 meias. Agora eu vou analisar as alternativas. É assim que eu resolvo, alternativa por alternativa, porque eu tenho que eliminar os absurdos, eliminar aquelas que não têm coerência, que não encontram sustentação no texto. Letra A. 3 são marrons e 2 brancas. É possível essa combinação? Marrom, 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 branca, branca. É uma combinação possível? É.
Poderia, de repente, ter tirado isso? Poderia. Mas ele poderia também ter saído uma branca aqui, ou uma outra branca aqui, e saído só uma marrom. Então, não é algo que encontra sustentação em todas as hipóteses possíveis, certo? Então, eu não posso admitir como uma verdade total. É uma verdade, é um possível resultado, mas não é único. Então, não posso afirmar que isso vai acontecer. Então, está descartado. Duas são brancas e duas são marrons. A mesma coisa da primeira, eu também não posso dizer isso. Pode sair duas brancas e duas marrons? Pode. Eu vou tirar 5 meias, eu tenho 4 marrons, eu vou pegar duas de uma. Duas são brancas e... Não, aí sim, esse aqui já está por fora, que está faltando uma meia. Aqui já não dá certo porque já está faltando uma, só tirou 4. Então já está descartado. A letra C. Pelo menos duas são marrons? Posso dizer que pelo menos duas são marrons? Não, por quê? Porque eu posso ter uma hipótese, por exemplo, de tudo branca. Branca, 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 branca. E não tem nenhuma marrom. Porque eu tenho 5 brancas. Ou posso ter só uma marrom. E não necessariamente duas. É uma hipótese, mas não é única. Então, não posso admitir isso como verdadeiro. E a letra D? Pelo menos uma é branca. Essa é a verdadeira. Por que essa é verdadeira? Porque mesmo que ele tirasse 4 marrons, mesmo que ele tirasse, uma obrigatoriamente vai ter que ser branca. Porque ele vai retirar 5 meias e só tem 4 marrons. Então, em qualquer hipótese que eu escolher, eu sempre terei uma branca. Sempre. Não é pela regra não, tá? Até porque essa regra seria só para negação. Agora, por que é pelo menos uma? Porque quando eu digo pelo menos uma, eu estou dizendo no mínimo. A palavra pelo menos quer dizer no mínimo. Então, se for uma, está certo. Se for duas brancas, está certo. Se for 3, se for 4, se for as 5 brancas, está certo. O pelo menos garante o mínimo. Então, qualquer outra combinação que eu fizer aqui, eu vou ter branca. No mínimo uma. Se eu pegar marrom, 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 branca, branca, eu tenho pelo menos uma branca. Então, é a única que tem sentido aí, tá? Então, resposta letra D. Segundo, ó. Gisele quer guardar seus 101 mangás, histórias em quadrinhos japonesas, em um pequeno gaveteiro com 7 gavetas. Em cada gaveta cabem no máximo 20 mangás. É correto concluir que alguma gaveta ficará vazia, 5 gavetas ficarão com 20, cada gaveta terá pelo menos um, ou pelo menos uma gaveta ficará com mais de 14. Vamos terminar esse aqui, gente. Aí a gente sai. Olha só, vamos lá. C, D. Vamos analisar. Veja bem, nós temos quantos mangás? 20. 101 mangás. São 7 gavetas. E cada gaveta cabe no máximo 20. Então, veja bem, gente. Eu tenho 101 mangás. Para distribuir em quantas gavetas? 7 gavetas. Então, se eu pegar 101 e dividir por 7, se eu for distribuir isso aqui nas 7 gavetas, eu vou ter o seguinte, ó. 7 vezes 1, 7, para 10, 3. Abaixo 1, 31. 7 vezes 4, 28. Para 31, 3. Então, observem que se eu fosse distribuir de forma igualitária,
eu teria 14 mangás em cada uma, mas mesmo assim ainda sobrariam 3 mangás. Ou seja, teria gaveta que iria ficar com mais de 14. Certo? Então, por isso, a resposta correta é a letra D. Pelo menos uma gaveta ficará com mais de 14. Por que não pode ser a C? Porque olha só, quem respondeu a C. Cada gaveta terá pelo menos um mangá. Porque eu posso muito bem fazer assim. Como cabe 20 mangás em cada gaveta, eu pego as 5 primeiras gavetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, eu coloco 20 em cada uma. Eu posso colocar até 20. Deu quanto? 100. E coloco uma nessa. E essa aqui fica sem nada. Calma, veja bem. Por que eu não posso escolher determinadas alternativas? Porque elas admitem mais de uma hipótese. Então, essa hipótese aqui, ó, cada gaveta terá pelo menos um, está furada, porque eu já criei uma situação onde tem uma gaveta que não tem nenhum. Agora aqui, uma gaveta ficará vazia? Não necessariamente, porque eu posso colocar, tipo assim, nessa aqui eu coloco 19, coloco um aqui e um aqui, pronto, não está mais vazia. Sim, porque você concorda que existe uma hipótese de você deixar ela com mangá? Você pode. Então, se existe uma possibilidade de ter uma resposta diferente, não pode ser admitido como verdadeiro. Agora, a única coisa que é uma certeza absoluta é que vai ter pelo menos uma gaveta que vai ficar com mais de 14. Vai ter. Por que fala pelo menos uma? Porque sobraram 3. Sobraram 3. Por exemplo, eu poderia colocar 14, 14, 14 em todas elas. Em todas elas colocar 14 e nessa aqui, por exemplo, eu colocar 17, que são esses 3 que estão faltando. Eu colocar na gaveta 1. Aí eu tenho pelo menos uma com mais de 14. Então eu vou ter que distribuir ele de algum jeito. Não tem como fugir. Pelo menos uma vai ficar com mais de 14 e essa é a resposta correta. Tá? Então o segredo, gente, é olhar para a alternativa e tentar contrapor ela. Existe uma situação que isso não é possível? Existe, então está fora. Tá? Ah, isso aqui é possível? É, mas também existe hipótese de não ser possível, então está descartado. Agora a letra D não tem jeito. Vamos dar uma pausa para a gente ir ao banheiro e a gente retorna.